Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar de Databricks. Sim, novamente, mas hoje vai ser muito especial porque a gente está com um convidado aqui, que é o Lucas Brabo. Veio lá de São Paulo aqui para falar com a gente sobre Databricks. E ele que vai trazer aí as novidades que tiveram no evento, né, que teve recentemente, que foi o DAIS, né, o Data AI Summit 2025, que assim, mostrou que a Databricks está revolucionando completamente aí, né, novamente, porque já teve uma primeira revolução quando a Databricks deixou de ser a The Data Lakehouse Platform para ser a The Data Intelligence Platform, né, e aí trazendo agora várias novidades no evento que eu tô ansiosa pra saber. E pra falar sobre isso, também tô aqui com a minha parceira, Fernandinha. E aí, galera? Pois é, tô animada pra falar mais uma vez aqui sobre dados, sobre IA, que como a gente fala aqui, né, é impossível atualmente falar de software sem falar sobre essas outras duas coisas que estão intimamente ligadas. Hoje, como a gente desenvolve software, desenvolve, enfim, produtos aí digitais. Então, tô muito animada. Bora lá, Rafa. E aí, Lucas, obrigada por ter aceitado o convite. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Cara, tô feliz e nervoso, né? Pô, o primeiro podcast que eu tô gravando, então tá aqui com vocês é legal, mas ter as câmeras aqui é sempre um pouco complicado pra mim. Bom, eu sou o Lucas Brabo, tô na Databricks, fez um ano agora que eu tô na Databricks, mas já atuo com a plataforma já há alguns anos, né? Então fui inclusive um dos primeiros clientes aqui no Brasil, era cliente, né? Fui um dos primeiros clientes no Brasil a implementar o Unity Catalog. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre o DAIS, né? O DAIS é um evento que acontece anualmente na Databricks, né? Geralmente ali, todos os anos até agora foram em São Francisco. Cara, é um evento onde a gente faz o nosso Summit, a gente faz a liberação ali da maioria das features que vão vir, ou estão vindo, ou que vão ser lançadas, inclusive ali durante o evento, enquanto tem algum hoster apresentando. Esse ano a gente teve muitas apresentações diferentes, então a gente teve apresentação de produtos como o Lakebase, o Agentbricks, a gente teve rebrandings, por exemplo, então a gente viu que o DLT, ele entrou na stack do Lakeflow, passou a se chamar Lakeflow Declarative Pipelines, que pode mexer um pouco com a cabeça aí da galera, mas a gente tá aqui também para poder ajudar isso. Dentre outras coisas, né, a Databricks cada vez mais, como a Rafa colocou muito bem, se posicionando cada vez mais à frente do mercado de dados e principalmente focado mais na sua estratégia de inteligência artificial agora, né? Então, inclusive, a gente pôde ver isso na nossa última rodada de investimentos, né? A gente acabou de ter o anúncio aí faz umas 2-3 semanas que a gente fez o anúncio da Series K, da série de investimento K da Databricks, que trouxe o nosso valuation agora para um pouco mais de 100 bilhões de dólares, né? E muitas das reviews que a gente vê, isso está fortemente atrelado à nossa estratégia de AI agora para o mercado. Muito legal, eu estava lendo justamente sobre isso, né? Sobre essa última série, né, de investimentos, essa última rodada de investimentos. E eu vi que, basicamente, a Databricks quer utilizar esse capital para acelerar mesmo essas coisas de IA, né? Principalmente nessas últimas que você falou aí, do Agentbricks e do Lakebase, né? E vi também que um dos objetivos da Databricks é de simplificar e democratizar, né, o acesso a dados e IA, e, enfim, ajudar as empresas aí a se tornarem mais competitivas nesse segmento, né? A criar agentes agora com essas últimas novidades, enfim. E aí eu tenho uma curiosidade aqui, né? Com esses tantos lançamentos que foram feitos, né, no Data AI Summit, como que vocês estão vendo os clientes e a necessidade deles e como que a Databricks está reagindo a isso, né? Porque a gente tá vendo, claro, estamos num contexto gigantesco de agentes, né? As empresas atualmente, tudo que elas querem, né? Tudo que elas estão buscando agentes de IA, né? Essa palavrinha aí virou realmente um trending topics em 2025. E empresas assim como a Microsoft, o Gartner, a própria Deloitte também, eles estão posicionando a gente numa era bem diferente do que estávamos antes, né? A Deloitte, por exemplo, fala de uma era de empresas autônomas, onde as empresas realmente vão criar agentes autônomos e, né, conseguir se posicionar muito mais nesse sentido. O Gartner fala sobre que até 2028, 1/3 das aplicações vão ser agentic-based, né? Vão ser front-ends agênticos. Já a Microsoft fala de um termo que chama Frontier Firms, né? Que é basicamente as empresas de fronteira, que são empresas que vão redesenhar os seus processos colocando os agentes no centro. Então, assim, dado todo esse contexto em que agentes se torna um negócio extremamente importante para 2025, e claro, né, não tem como fazer um agente muito bom, muito assertivo, sem a gente falar de fundação de dados. Dado todo esse contexto, como a Databricks está vendo, né, esse movimento dos clientes e como ela está se revolucionando com isso? Eu acho que você colocou perfeitamente.
Exatamente, tá? E assim, eu vou dar um pouco da visão da Databricks, eu vou dar um pouco da minha visão pessoal também do mercado, que vai de encontro também à visão da Databricks, mas eu sou até um pouco mais crítico quanto a isso. Eu acho que uma coisa é o hype, e eu acho que o hype ele é importante. E eu acho que é inegável o como a IA, principalmente a IA generativa, o como ela transformou a nossa vida, principalmente nos últimos 2 anos e meio. E é inegável que a gente sabe também o quanto ela vai transformar daqui a um mês e o quanto ela vai transformar daqui a um ano e possivelmente nos 5. Só um gancho. A gente fez um episódio aqui recentemente sobre um relatório, não sei se você viu, chama AI 2027, né? AI 2027, que ele faz um tanto de previsões para daqui a 2 anos, assim. E é cada coisa que... Então, quem não ouviu esse episódio, gente, toda hora a gente fala aqui desse episódio, porque realmente ele é Semana assim... que vem já vai tá diferente. Ele realmente bagunça a nossa cabeça. Mas então, só para trazer o gancho para vocês ouvirem esse episódio, porque ele vale bastante a pena, né, Rafa? Desculpa, pode continuar. Não, perfeito. E assim, pegando esse gancho, eu vi um post esses dias no LinkedIn que eu acho que é muito interessante, né? Que, se eu não me engano, em 2015, o Elon Musk, ele falou que nos próximos 2 anos, toda a nossa frota aqui vai ser de veículos autônomos, né? E ali, antes de 2020, um CEO de alguma empresa que eu não lembro o nome agora, ele falou, nos próximos 6 anos, a gente não vai ter mais radiologistas, não vai ser mais necessário ter um radiologista. A gente tá em 2025 e a gente tem os radiologistas presos no trânsito com seus carros perfeitamente normais. Então, assim, esse é ótimo, porque assim, de fato, existe o hype, existe a realidade. Pois é. E assim, é fato que a IA, ela tá mudando nossa vida e ela vai mudar todos os dias. Cara, um texto que eu fazia antes, por exemplo, que eu demorava 3 dias pra produzir, hoje eu produzo em 15 minutos com a IA depois de uma validação minha, por exemplo. Ou validado até por uma outra IA, quem sabe. Mas é fato que a esmagadora maioria das empresas, ela não tá, principalmente aqui no Brasil, e eu vejo muito isso no meu dia a dia, elas não estão preparadas pra essa realidade. Você tem empresas que estão falando muito de IA e eu percebo isso de diversas empresas diferentes, que é, cara, eu preciso falar de IA, eu quero falar de IA, eu quero colocar a IA lá na ponta, muitas vezes uma IA, por exemplo, customer facing, e você olha pro parque tecnológico, principalmente pro parque de dados daquela empresa, e não existe uma maturidade adequada para você conseguir trabalhar essa IA com qualidade lá na ponta. Então, o que eu acredito que a Databricks está trazendo de muito legal pro mercado, e é um pouco assim que a gente se posiciona, eu tô entregando a visão de como eu construo IAs cada vez mais fácil, de forma mais simplificada pro meu usuário lá na ponta, e aqui entenda tanto pro meu analista de dados, pro meu engenheiro, pro meu cientista, quanto para um usuário, por exemplo, que ele quer fazer um self-service AI, entre muitas aspas, né? Mas também a gente cada vez mais evolui nosso stack de engenharia e governança de dados para que as informações que cheguem para essas IAs na ponta consigam estar cada vez mais trabalhadas. Mas é importante a gente lembrar também que o Databricks, ele é uma ferramenta, uma plataforma que vai te apoiar a você chegar nesse nível de maturidade. Mas os processos, eles ainda precisam ser construídos, né? Então, por exemplo, a gente tem o Unity Catalog, que na minha visão é uma das ferramentas mais incríveis no mercado. Eu fui um dos primeiros clientes aqui no Brasil a fazer a implementação no Unity. É uma ferramenta incrível, sem sombra de dúvida, e hoje é a espinha dorsal do Databricks. É uma ferramenta, para quem não conhece muito bem o Unity, é uma ferramenta de governança de dados, 100% integrada à plataforma. E você vê muitos clientes, por exemplo, que por estarem no Unity, eles acreditam que eles estão num nível elevado de governança, mas não, o Unity ele é a ferramenta, ele vai te facilitar a adesão a uma boa governança de dados, ele vai te facilitar trazer os melhores padrões de mercado. Só que se você não tem os processos adequados, tanto de engenharia quanto de governança, o que vai chegar lá na ponta para IA é algo completamente desgovernado. E quando a gente fala de uma IA, por exemplo, customer facing, ou até uma IA, por exemplo, que é interna, mas atende um processo de RH, um processo de controladoria, um processo de suprimento, de compras, por exemplo, cara, o que você vai ver é uma quantidade de falhas absurdas. E aí você cai naquele velho problema do projeto vai à produção, ele fica tão ruim que ele morre rápido. Ou então ele fica tão defasado com o passar do tempo que eu não consigo controlar isso, que ele acaba morrendo também. Então isso é o que a gente vê muito e a Databricks ela tem evoluído cada vez mais nessa direção, em ajudar os clientes a montar um parque ideal tecnológico para a engenharia de dados e montar um parque tecnológico ideal também para o time de governança e para as pessoas que trabalham com a governança poderem montar e idealizar seus processos dentro dele. Cara, isso é muito legal. Assim, eu vi o Unity Catalog nascer também e eu cheguei a fazer algumas migrações, né, das
Hives, Metastore tradicionais. E hoje vê que o Unity Catalog ele tá indo muito mais além ali de trazer informação sobre os seus dados, né? Agora ele fala dos modelos, né? Tem toda a integração com o modelo, com as features, com o seu processo lá dentro, a lineage dos dados, né? Muito legal. E isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente olha pro Unity e a gente acha que o Unity ele é uma ferramenta de catálogo de dados. E o nome às vezes dá essa... Exato. Sendo que o Unity ele de fato é um catálogo, mas ele é uma ferramenta, ele é um catálogo de assets de dados, e não só de dados efetivamente. Então não é que eu vou colocar só uma tabela dentro do Unity. Não, eu posso colocar um modelo, eu posso colocar, por exemplo, um volume, eu posso colocar agora mais recentemente o que a gente chama de metrics ou UC metrics, que é uma forma da gente ter, por exemplo, métricas pré-calculadas, dimensões registradas já dentro do Unity Catalog, dentre outras coisas que eu posso fazer, e pensando nisso com todo aquele modelo de governança que eu posso criar, com a linhagem integrada, por exemplo, todo o meu modelo de governança de acessos pode estar diretamente integrado à plataforma. Então, ele é muito mais amplo do que um catálogo que governa só dados ou só tabelas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante no que você falou, né, do discurso aí da Databricks em relação ao momento atual, é que ele é muito condizente, né, ao que a gente aqui na DTI também está se posicionando no mercado em relação ao momento atual, né. Tem uma pesquisa do Gartner que fala que só 33% das empresas estão prontas, né, em relação à sua fundação de dados, justamente para surfar nessa onda dos agentes e, enfim, na onda da inteligência artificial. E aqui na DTI a gente está justamente falando sobre essa arquitetura AI ready, né? O que é necessário para os clientes para encontrar esse AI readiness e realmente tirar o valor real das inteligências artificiais, e que para isso ele precisa muito mais, né? Primeiro, preparar a sua fundação de dados, sua plataforma de dados, mas também a sua governança, igual você falou, né? A parte de observabilidade, que é muito importante, a parte de segurança, né? A parte de cloud, de nuvem, enfim. Tem muita coisa, a própria parte de aplicações, né, que nem sempre também estão prontas para serem consumidas por agente de IA, por exemplo, né? Enfim, a gente tem até um episódio aqui do Entre Chaves falando sobre o AI Readiness, né, e a importância de tudo isso que eu tô falando aqui para que realmente as empresas surfem aí na onda da IA. Então, eu achei muito interessante, porque é justamente, eu acho que esse é o discurso que faz completo sentido e que, enfim, né, as empresas estão caminhando para ele mesmo, né? Bem legal. Mas, assim, né, vamos falar agora do evento. Do evento. E das coisas, das novidades. Eu quero saber do Lake Base, porque assim, foi das coisas que trouxeram que foi pra mim a mais interessante, porque eu já cansei de precisar de ter um banco ali transacional pra alguma questão, por exemplo, acho que pra disponibilizar, por exemplo, o resultado de um modelo pra uma aplicação. Então, por exemplo, eu já tive, às vezes, uma dor de cabeça de ter que configurar ali uma conexão, né, de uma aplicação para acessar dados ali direto no Lakehouse, enfim. Aí agora com Lakebase, cara, eu posso criar um banco transacional dentro do Databricks, é isso? Sim, é exatamente isso, na verdade, Rafa. Assim, o Lakebase ele é um marco interessante para Databricks, né, porque até então a gente vinha muito forte falando da parte de warehousing, né, da parte de engenharia. A gente lança o Databricks Apps, ele também muito voltado a atender um público mais de dados. E o Lakebase, ele acaba sendo um marco na Databricks no sentido de estamos oficialmente entrando no mercado OLTP. Isso é um salto gigantesco, é um mercado gigantesco que a gente passa a atacar nesse momento, né? A gente obviamente não ataca do zero, né? A gente comprou a Neon esse ano, foi um anúncio aí um pouco antes do DAS que aconteceu. A Neon é uma empresa, né? É uma empresa que já trabalhava toda essa visão do Postgres serverless, onde eles têm toda a camada de computação e storage separada, eles podem escalar separadamente. Só que a Databricks já vinha trabalhando com a Neon há bastante tempo, né? Então boa parte do que existe por baixo do Lakebase foi desenvolvendo em parceria com a Neon. Então a gente trouxe uma expertise muito forte para desenvolver isso com a gente. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, sim, hoje em dia você já tem um banco OLTP relacional, é um Postgres, cara, é um cavalo, né, praticamente no caso um elefante, né, para dizer em tamanho. A gente sabe que o Postgres, ele é muito forte, é um banco de dados que ele tem muitas extensões também, algumas delas... A comunidade do Postgres é muito enorme, fiel, né? Acho que é o banco mais popular hoje, né? Banco transacional. Eu cravo que sim. Eu truco que sim também. Mesmo? Eu cravo que é o mais popular. Mais que SQL Server? Acho. É porque assim, o SQL Server ele tem muita aquela visão talvez dos projetos que começaram há um tempo atrás, corporativos, talvez um projeto começando hoje em dia, por exemplo, acho que talvez o Postgres seja um pouco mais ditado, mas... Vamos perguntar aqui, acho que vale o fact-check, eu acho que é legal. Vamos fazer. Mas em questão de extensões, assim, é absurdo, né? E aí, trabalhando com, por exemplo, com projetos de IA, de RAG, já usei PDVector incontáveis vezes.
vezes. Inclusive, o PG Vector ele já está integrado ao Lakebase, né? Existem algumas extensões da comunidade open source do Postgres que já estão integradas no Lakebase. O PG Vector é uma delas, por exemplo. Então, hoje, se você entrar no Lakebase e você tentar criar alguma coluna que seja uma Vector Store, você consegue sem maiores problemas. Você consegue indexar essa coluna, você consegue consultar ela perfeitamente. E como você tem toda a capacidade de replicação e de volta para dentro do Unity, isso mantém um ecossistema muito integrado, né? Posso, por exemplo, inclusive, acabei de receber uma mensagem, isso que é bem legal aqui, eu acabei de receber uma mensagem que a parte de Feature Stores pro Lakebase acabou de entrar em Public Preview, agora pela manhã. Então fica aí a notícia em primeira mão, Tempo galera. real. Cara, é legal, assim, eu acho que elimina uma grande barreira ali. Muitas vezes, quando você tá trabalhando em conjunto com o time de desenvolvimento, né? E esse time de desenvolvimento só tem conhecimento de bancos transacionais, né? E aí, quando você tem, por exemplo, um Lakehouse ali, que você tá servindo essa aplicação, que você tem que servir essa aplicação de alguma forma, muitas vezes eu vejo uma barreira ali que tem um atrito com o time de desenvolvimento, porque, assim, você tem que entregar uma API para eles, ou você tem que tirar o dado da Databricks, jogar isso num banco. Enfim, isso gera um atrito, né? E agora, pelo que você tá me falando, isso acabou, né? Eu consigo ter ali tudo dentro e ainda com separação de compute e storage, né? Exatamente, perfeito. Isso é uma visão muito legal porque isso aproxima um pouco os times de dados com os times de engenharia de software, né? Existem duas features, na verdade, que foram liberadas esse ano que, na minha visão, eles servem muito para aproximar esses dois times. Um é o Lakebase, como a gente falou aqui, cara, Postgres gerenciado, o teu time de engenharia, ele com certeza, na maioria das vezes, ele vai estar acostumado a já trabalhar com esse formato de banco. A replicação dele com o Unity é muito fácil de você fazer, então aquela visão da tela reverso, cara, eu tenho uma tabela aqui que eu, fiz todo o processo nele, no meu Lakehouse, e agora eu quero, por exemplo, jogar esses dados para dentro de um banco OLTP para ser consumido a baixa latência pela minha aplicação. A replicação disso já é nativa pelo Unity, então é muito fácil de ser feita. E outra feature muito legal que veio para trazer um pouco mais de integração entre esses dois times, tá dentro da stack do Lakeflow, que é o Zero Bus. É uma feature basicamente que você cria um endpoint para uma tabela, só que esse endpoint, na verdade, ele é um endpoint de RPC para uma tabela, Delta. E as aplicações, elas conseguem basicamente enviar os dados diretamente para uma tabela Delta, usando esse endpoint de RPC. São duas features que foram anunciadas no Elimina DAS o desse ano, ETL, né? que você tem essa visão de encurtar um pouco o LTL e aproximar, que é o meu sonho, na verdade. Se você precisar de uma latência muito Exato. reduzida, né? Um real time. E eu consigo trazer, repara que eu consigo trazer o meu time de engenharia de dados muito mais próximo do meu time de engenharia de software, que na verdade que é o meu sonho e, cara, acho que é o sonho de boa parte, tanto aí dos arquitetos quanto dos tech leads aí. Eu fiz aqui uns checks aqui pra nós, em relação ao que a gente tava falando do Postgres e do SQL Server, e realmente, assim, né, eu vou pedir uma licença pra ler as coisas do ChatGPT, né, porque, enfim, né, em tempo real é o que temos. Depois a gente pode fazer um check um pouco melhor. Mas aqui fala que, numa pesquisa de 2024 da Statista, o SQL Server vinha em terceiro lugar e o Postgres em quarto, mas no ranking da Stack Overflow de 2025 mostra o Postgres liderando com 48% e o SQL Server com 25%. Mas no mundo corporativo, o SQL Server é o mais utilizado, justamente porque, né, muitas empresas, elas utilizam a stack da Microsoft, né? Então, elas estão, enfim, elas acabam preferindo, né, essa utilização. Mas, em ambientes modernos e de código aberto, o Postgres tem ganhado bastante força e tem se tornado o favorito. Só pra fechar o Lakebase, você tem algum case, algum caso de sucesso? Cara, excelente pergunta. A gente tem visto alguns cases de sucesso. Na verdade, por mais que o Lakebase ele tenha sido lançado no DAS esse ano, ele já tem clientes, principalmente lá fora, que já vem trabalhando com o Lakebase desde novembro do ano passado. Então é uma feature que ela já vem sendo utilizada já há algum tempo. Aqui no Brasil tem alguns cases já sendo utilizados. Não posso citar nome de clientes aqui, porque não são cases públicos ainda. Possivelmente vão virar ainda esse ano. Mas a gente tem clientes que estão utilizando muito com uma visão de utilizar a parte do PG, justamente do PG Vector que a gente estava falando agora há pouco. O Databricks, ele tem a sua Vector Store e ele também tem as Online Tables, que era muito uma visão de eu trazer a parte de features, de Feature Store para dentro numa visão de baixa latência. E agora eu shifto um pouco essa mentalidade e eu começo a trazer o meu Vector Store mais para próximo do Postgres, que eu sirvo isso em baixa latência, e eu também sirvo essas Online Tables, que agora a gente está chamando de Synced Tables, que são as minhas Feature Stores ali em baixíssima latência. Então, todos os casos que eu tenho visto de clientes estão girando basicamente em torno dessa visão. Alguns cases que a gente tem visto de sucesso também são justamente
exatamente o que você falou da telereverso. Então eu consigo servir muito mais fácil o dado em baixa latência para uma aplicação. Eu, inclusive, estou trabalhando numa proposta arquitetural nesse exato momento, literalmente, que tem o Lakebase. Então, assim, conto com a sua ajuda aí depois para dar uma olhada. Acho que espero que vire um case aí. Boa, depois. terminando aqui o podcast, a gente troca uma ideia. Boa. Uma outra novidade que eu fiquei bem empolgada e que eu quero conhecer um pouco mais, né, que você nos conte, é sobre o Mosaic AI Agent Bricks. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, pelo que eu entendi, tem a intenção, esse produto tem a intenção de democratizar também a criação de agentes, né, feitos dentro da plataforma da Databricks. Tô animada, conta aí. E você e todo mundo, devo dizer, porque assim, o Agent Bricks, ele é a feature quente, né? Que, como a gente falou, que alavanca muito aí nosso go-to-market quando a gente fala de AI. Então, assim, o Agent Bricks, ele traz uma visão de muita facilidade para eu conseguir transformar os meus modelos, modelos de LLM, em modelos produtivos, né? Então, a minha ideia aqui é encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento para eu conseguir chegar em um resultado comum. E aqui leia-se tanto encurtar o ciclo de vida de desenvolvimento, por exemplo, numa visão de engenharia, cara, às vezes eu preciso extrair algo de um documento na minha pipeline, esse documento, muitas vezes ele vem mal formado e eu consigo trazer um text extractor ali de forma muito mais simplificada, ou por exemplo, até se eu precisar ter um knowledge base um pouco mais formado para aquela IA de forma simples, ou seja, eu não preciso preocupar em pegar um PDF, aquele processo que a gente já conhece, cara, eu vou pegar um PDF, eu vou escolher um formato de chunking ideal, aí eu vou ter que passar por um processo de chunking, salvar isso numa tabela, vetorizar, blá, 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 Ficar experimentando com chunk. Ficar experimentando com chunk. Aqui, cara, desculpa a expressão, mas é um saco fazer isso no final do dia, né? E o Agent Bricks, ele traz muita facilidade para esse processo. Então, o objetivo dele é realmente tornar o ciclo de vida da IA até a produção de forma muito simplificada. E isso, mais uma vez, reforça a nossa estratégia de AI, né? Então, eu trago as features que vão fazer toda a minha base de engenharia e governança e eu trago a feature que vai facilitar eu entregar isso em produção. Então, a gente fecha um ciclo de vida muito legal, onde eu me preocupo com o desenvolvimento do meu dado, eu trago um processo de qualidade também integrado para aquele dado e eu sirvo aquele dado de forma muito simplificada para minha IA. E assim, isso tem uma visão dupla, né? Tanto de facilitar a vida ali do cientista de dados ou do engenheiro de machine learning, por exemplo, que pode usar isso como um acelerador para desenvolvimento das suas AIs, como, por exemplo, para um usuário de negócio que é um pouco mais letrado, para poder fazer, por exemplo, um self-service AI. Esse cara vai conseguir chegar muito mais rápido, de forma muito mais controlada em produção do que se ele precisasse desenvolver num notebook do zero, por exemplo. Mas, assim, eu entendo, tá? Assim, que esse é um dos produtos mais importantes e, assim, com certeza mais estratégicos, né, da Databricks. Mas, na sua visão, quais são as dores, de fato, que hoje as pessoas têm de produtizar agentes de IA? Eu posso dar um chute? Eu acho que é a parte de pós-deploy, que é quando você tá... Monitoramento, etc. Porque tem muito risco envolvido, né? Eu tô montando o pitch justamente nessa direção, porque é o que a gente realmente vê uma das maiores dores. E aí já vou começar a falar que eu sou melhor falando enquanto eu penso. Acho que assim, uma das maiores dores que a gente vê dos clientes hoje é... Beleza, botei esse cara em produção. Como que eu monitoro isso? Como que eu garanto que a qualidade disso tá efetiva? Uma vez que eu tô em produção, como é que eu variabilizo a versão do meu modelo, por exemplo? Como é que eu faço teste A/B com modelos diferentes, em versões diferentes, por exemplo? Testando prompt, né? Testando com teste prompt, A/B. etc. Então, isso é muito complexo de se fazer, principalmente se você tá fazendo no braço, né? Se eu tô usando, por exemplo, um LangChain, alguma coisa assim. E a Databricks, ela traz uma stack unificada para você fazer isso, né? Principalmente agora com a chegada do MLflow 3, isso é um marco muito interessante, porque até antes dessa versão, a gente conseguia trabalhar LLMs até certo nível dentro do MLflow. Mas agora com o 3.0, a gente vai para um mundo completamente diferente. Então a gente começa a falar de isso é um trava-língua excelente, né? LLMOps nativo dentro da plataforma. Então eu consigo trazer toda a visão que eu já tinha para entre aspas, o machine learning tradicional, utilizando o MLflow para dentro da parte de LLMs agora, AIs Judge, etc. E com a nossa suite do Mosaic AI, do nosso gateway, a gente consegue publicar modelos, a gente consegue, por exemplo, ter um balanceamento de carga entre esses modelos nativamente dentro da plataforma. Eu posso migrar a versão de um modelo, por exemplo, sem que eu tenha downtime no endpoint, e isso me promove, por exemplo, fazer muitos teste A/Bs, canary deployment, por exemplo, que é uma coisa que a gente tira lá da engenharia de software, mas que eu posso, de certa forma, trazer aqui para o meu LLMOps. Sem falar que dentro do Databricks, com o Mosaic AI, você consegue criar um gateway onde você consegue trabalhar tanto os guardrails,
que isso é uma das coisas mais complexas de serem feitas, ou seja, como é que eu mantenho a minha LLM? Como é que eu garanto que ela não vai, por exemplo, responder como eu faço uma bomba, caso clássico, né? Mas também como é que eu crio uma LLM, por exemplo, voltada para o cenário de People Analytics se ela não vai me responder, por exemplo, coisas aleatórias sobre suprimentos. Ou então responder alguma coisa, uma API, né? Algum dado sensível, alguma coisa que essa pessoa não deveria ter acesso. Por exemplo, e no nosso AI Gateway você consegue criar guardrails, onde você consegue definir até onde uma AI pode ir. Isso é muito legal, porque você consegue ir de forma muito simplificada. Rate limit também, né? Lembrei que agora. Rate limit, inference tables, ou seja, cara, quem falou com a AI, o que essa pessoa falou, qual foi a resposta da AI, o que se passou no processo de pensamento dela, isso é muito interessante. Então eu entendi qual foi o processo de thinking ali por trás da AI que levou ela àquela resposta. Isso é muito legal para eu conseguir, por exemplo, melhorar o processo dela futuramente, ou retroalimentar o meu endpoint ou a minha LLM ali com esse processo de melhorar esse processo de pensamento. Legal, eu vi também o Prompt Registry, né, que você consegue versionar os prompts também, achei isso bem legal, porque é a principal dor, né, eu acho, quando você vai desenvolver um agent, é você justamente fazer esse refinamento de prompt, né. E isso é mais uma coisa, por exemplo, que também vem com o MLflow 3, né. Essa nova versão do MLflow, e cara, a gente pode sentar aqui e falar dias sobre essa nova versão, porque ela é uma mudança de paradigma muito legal. Inclusive, a gente teve o Data and AI World Tour na semana passada, e uma das apresentações do meu querido amigo Lucas Rampin, cara, foi justamente falando sobre o MLflow 3. Uma apresentação que vai estar no YouTube, acho que vale depois a gente linkar ela também, porque tem muito material bom, cara, muita coisa boa que veio nessa nova versão. Então agora eu consigo fazer, por exemplo, cara, se eu precisava de um AI as a Judge, por exemplo, no meio do meu processo, já é um processo integrado hoje no MLflow, é muito fácil de ser feito. Uma outra dúvida que eu fiquei, você falou um pouquinho aí de Self-Service AI, né, e coisas assim. Essa ferramenta, né, do Agent Bricks, ele é, pra eu construir um agente, é low code, no code, alguma coisa assim ou não? Qual que é o processo simplificado? Então, é isso que eu ia falar. Eu sempre gosto de conversar sobre isso com meus clientes, porque o Databricks, existe uma visão um pouco mais clássica do Databricks, existe a nova visão do Databricks. A visão mais clássica do Databricks é aquela visão de que eu vou utilizar código para fazer tudo. E ficou um pouco esse estigma, né? O Databricks, ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Mas você vê que a plataforma, ela tem começado muito a vir para uma visão de, eu não vou dizer low code, tá? E nem no code. Mas eu vou te dizer que a quantidade de código necessário para fazer as coisas hoje tem reduzido muito. Então a gente vê, por exemplo, hoje, se eu estiver falando dentro do Agent Bricks, existe uma funcionalidade chamada Knowledge Base Assistant, que é aquela funcionalidade que eu acabei de falar. Eu consigo subir um PDF, por exemplo, ele já faz o processo de chunking automático para mim, já indexa isso no Vector Store, por exemplo, e eu consigo já conversar com o meu agente com base naqueles dados. Isso é point click. Eu faço algumas configurações básicas, mas eu não preciso fazer nada a nível de código. E o que é legal do Databricks é que é uma plataforma, como ela nasceu do Code First, praticamente tudo que eu consigo fazer via interface, eu consigo fazer via código. Então tem pros dois mundos isso que é muito legal. Eu consigo atender desde o usuário que é menos letrado em código, até o usuário que, assim como eu, por exemplo, eu não sou um usuário tão heavy de interface. Eu sempre vou mais pelo código. Acho que isso é muito interessante na plataforma no geral. Você falou essa questão do Wakeflow, eu vi num GIF, na verdade, né, no anúncio do blog, que tinha um GIF, assim, que você consegue criar o pipeline ali no code usando linguagem natural, né? Eu vi a pessoa digitando, tipo, num copilotzinho ali, faça um join da tabela tal com outra, ele vai lá e altera o diagrama em tempo real. Isso achei muito legal. Ao mesmo tempo assustador, né? Que eu prefiro codar, eu confesso. Eu não sei se eu ia gostar de ficar ali puxando a setinha. Então é muito legal que ainda há essa preocupação, né, com os dois mundos aí, né? E assim, pegando essa funcionalidade que você falou, uma funcionalidade chamada Lakeflow Designer. É uma das meninas dos olhos de ouro agora que a gente vê depois do último DAS, né? Porque a gente sempre falou de tentar trazer o low code ou no code para dentro do Databricks, isso sempre talvez tenha sido uma realidade um pouco mais distante, mas agora passa a ser algo concreto. Então é uma funcionalidade que ainda não está disponível para os clientes, mas todos os clientes estão em frenesi mandando mensagem porque é lindo. E o que é legal da funcionalidade do Lakeflow Designer é que você pensa numa visão low code tradicional. Eu tenho as caixinhas, como você mesmo falou, eu tenho as caixinhas, eu arrasto de um lado para o outro. Isso no final do dia me gera o quê? Um JSON, um YAML. Se eu quiser exportar, se eu quiser migrar isso, é muito difícil. Então, muitas vezes eu fico centrado numa visão de lock-in. Quando eu escrevo o Lakeflow Designer, o que tem por trás é SQL. Ele transforma todas as caixinhas que você está fazendo em SQL. Por trás o código é 100% SQL. Ida e volta.
Eu altero no SQL, ele altera no Designer. Eu altero no Designer, ele altera no SQL. É o oposto do que acontece no DLT Pipeline, né? Que você coda, transforma no diagrama, e isso é basicamente o oposto, né? O inverso. O Lakeflow, o diagrama, a DAG que ele gera ali é uma visão muito mais visual, mas você escreve o código por trás, aquele código é o código que você vai executar, é o código que você vai dar manutenção. Então ele é uma plataforma que você vai efetivamente codar. Quando a gente fala do Designer, de fato, cara, eu tenho ali as caixinhas, eu arrasto, eu posso usar a linguagem natural para ele gerar, por exemplo, um join, ou ele fazer uma agregação, por exemplo, e por trás isso é basicamente SQL, que se integra ali ao Lakeflow Pipelines, ou o antigo DLT agora, né? Mudou Como o nome, né? Você mudou tinha o nome, comentado. né? Se pra vocês é difícil, pra gente, então, que a gente tá com DLT na cabeça há anos, né? Mas é uma plataforma muito, muito, muito poderosa que tá vindo pros clientes aí nos próximos meses. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais no Lakeflow, né, e nessa novidade que também veio com o evento, eu queria só voltar no Agent Bricks, né, na ferramenta do Agent Bricks, para você contar pra gente um pouquinho de algum case importante que vocês tiveram, para que os ouvintes também consigam materializar um pouquinho mais, tangibilizar um pouco mais sobre essa ferramenta. Boa. Esse case é legal porque, inclusive, é de um cliente meu, né, no setor de mineração. Cara, eles têm documentos dos mais diversos que você possa imaginar. Desde o papel de pão até assinado, até o PDF super bem estruturado e lindo, quase como uma fatura de banco, por exemplo. E são mais de 100 GB de documentos que eles têm que processar. Cada PDF desse tem um pouco mais de 130 páginas. Então, como que eu faço uma pipeline, e aí leia-se tanto de engenharia quanto de GNI no final, mas como que eu coloco isso numa pipeline que vai conseguir ler e relacionar esses dados entre eles? A gente está começando a utilizar o Agent Bricks para esse caso lá no cliente. A gente tem visto alguns resultados legais, porque para você conseguir fazer esse tipo de leitura de documentos no Agent Bricks é muito facilitado, até como os exemplos que a gente colocou aqui anteriormente. Os resultados estão sendo bem promissores. A gente tem que fazer muitos testes ainda, porque a volumetria de dados é alta e cada documento em si é muito grande. Bom, eu espero voltar com resultados positivos desse caso de uso, mas assim, tem alguns casos de uso que a gente tem visto no mercado que tem sido bem interessantes também, de grandes farmacêuticas, etc. Alguns públicos, como da AstraZeneca, por exemplo. Achei muito legal, né, esse exemplo, enfim, tudo que a gente conversou sobre essa ferramenta do Agent Bricks, porque no final das contas ela parece que ela profissionaliza a criação de agentes, né? Porque às vezes se fazer uma POCzinha, você até consegue fazer com algum desses frameworks open source, enfim, que existem no mercado, mas para você realmente colocar um negócio em produção, que é o que a gente estava falando, né? Dessa dificuldade de você ter agentes que são realmente assertivos e que realmente conseguem reagir, né, em tempo real, enfim, com todas as infinitas limitações, infinitas dificuldades e guardrails que uma corporação precisa, a ferramenta do Agent Bricks vem para isso, né? Achei bem interessante. Excelente. E só para complementar um último ponto, um ponto que você tocou que é muito legal, que é a questão de POCs. Time to market hoje em dia é tudo. Se eu demoro muito tempo para conseguir fazer minimamente uma POC, por exemplo, trazer algum agente conectado aos meus dados e fazer uma POC com isso, eu posso estar perdendo meu tempo. Eu posso perder um mercado, por exemplo, que eu poderia estar atacando. Ter uma plataforma, uma ferramenta que vai te auxiliar, inclusive nesse cenário, trazer essa visão muito mais rápido, muito mais cedo para você, é um diferencial de mercado com certeza. E o Agent Bricks, ele também entra nessa seara, porque como é muito fácil eu conseguir traduzir os meus requisitos, traduzir os meus dados para uma IA, eu facilito muito a barreira que existe entre eu começar a minha POC e eu colocar isso em produção. Então ele entra muito para preencher esse gap que existe no mercado também. Excelente, tô doida para testar já. Mas assim, agora falando mais do Lakeflow, porque a gente chegou a comentar, né? Eu fiquei muito curiosa para entender o que é. Seria uma framework de ETL dentro do Databricks? Sim, posso dizer que sim, na verdade. O Lakeflow ele é dividido em 3 principais componentes, né? Eu tenho o Lakeflow Connect, eu tenho o Lakeflow... Esse Connect seria a parte em gestão, né? Ele é a parte em gestão. Eu tenho o Declarative Pipelines e eu tenho o Jobs. O Lakeflow Connect, ele é basicamente com a Databricks posicionando no mercado de gestão de dados. Então, isso é algo que eu pedia pra Databricks desde que eu era cliente, né? Então, agora a gente tá conseguindo trazer isso pro mercado. Então, a gente já tem alguns conectores, por exemplo, SQL Server, Oracle, Dynamics. É porque antes, a gente tinha que usar muito, antes, né, de ter tudo isso, a gente tinha que usar muito os conectores do Spark, né? Você tinha que usar os conectores do Spark e era muito customizado, né? Você tinha que, por exemplo, eu queria conectar num SQL Server ou num Postgres, eu tinha que fazer uma conexão JDBC, por exemplo. Você tinha que configurar tudo ali. Configurar tudo do zero. O que não era o fim do mundo, sendo bem honesto, em alguns casos eu faço isso até hoje. Mas não é o ideal, né? Se eu tiver uma plataforma que eu tô pagando, ela é gerenciada, eu tendo os conectores ali para trafegar essa ingestão, para mim é muito mais valioso. E o Connect, ele entra justamente nessa visão.
precisão. Então ele faz a ingestão para você e ele consegue fazer até a ingestão incremental, por exemplo, desses dados. Então você não precisa ficar se preocupando. E o legal, e aí é onde eu acho que a coisa realmente esquenta e fica interessante, é que isso, como ele tá dentro da stack do Lakeflow, isso se integra muito bem ao Lakeflow Pipelines. E o Lakeflow Pipelines, ele é, parafraseando Michael Armburst, que é basicamente o cara que escreveu o Delta, né, e tá no time do DLT desde então. A única implementação que o Michael já viu interessante de CDC é do DLT. É do Declarative Pipelines. Inclusive, eu tava falando CDC aqui por algum motivo, mas é SCD, né? Eu falei errado. Muitas siglas, né, gente? E o que é o SCD? É Slow Changing Dimension, né? Eu tenho alguns tipos de Slow Changing Dimension, né? Eu tenho os 3 principais ali, né? Tipo 1 e tipo 2, né? Os 2 principais aí, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, eu recebo um insert, eu recebo um update, eu vou fazer um update na minha tabela de destino, eu recebo um delete, eu vou deletar o dado. Tão simples quanto isso é que, claro, eu tô falando de forma muito breve. O Type 2, eu recebo um update, isso é um novo registro na minha tabela. É um novo registro e eu cancelo, por exemplo, invalido o registro anterior. Um delete é um novo registro também, eu invalido o registro anterior. Um insert, mesma coisa, aqui falando de forma muito breve. Você trabalhar isso numa pipeline de engenharia é um caos. Você vai gerar tombstones dentro da tua tabela de destino, é muito complexo fazer isso. O DLT, ou no caso agora o Lakeflow Declarative Pipelines, ele trabalha isso de forma muito simplificada. Você tem uma implementação de SCD muito boa, porque literalmente você tem um comando que é o AutoCDC, você vai pegar os dados de CDC que estão vindo da tua origem, agora sim é o CDC, agora é o CDC. Você vai pegar os dados de CDC que vem da tua origem, que vieram através, por exemplo, do Connect, e você faz um AutoCDC para dentro da tua tabela Delta, passando um SCD Type 2, por exemplo. E ele já vai trabalhar para você todo o processo de invalidação de dados, criação de novos registros, etc. Então toda aquela implementação que você teria que fazer antes, agora é muito simples de ser feita. E pegando um outro braço aqui do Lakeflow, que é o Jobs, como você tem, que é um rebranding do que a gente chamava de workflows dentro do Databricks, agora ele chama Lakeflow Jobs, você consegue organizar tudo isso dentro de um único job no Databricks. Então você tem todo o processo, como você falou, Rafa, é um processo, é um framework de ETL agora que você tem completamente integrado fim a fim na plataforma. E falando um pouco mais do Lakeflow Declarative Pipelines também, pensa que esse cara, além dele ser um framework muito bom, que consegue fazer uma simplificação muito boa do meu processo, ele também tem qualidade de dados integrada, que é o nosso Expectations. Então todo aquele processo que é muito complexo de fazer de qualidade de dados, você pode trabalhar ele na definição do teu processo de ETL. E não só isso. Quando você faz essa definição da expectativa na tua pipeline, por exemplo, eu estou recebendo uma tabela de clientes. Se eu estou recebendo uma tabela de clientes, cara, o CPF não pode ser nulo, por exemplo. É um exemplo bobo aqui. É similar como era no DLT Pipelines, que você configurava as constraints? É a mesma coisa, perfeito. Você colocou muito bem. E eu consigo visualizar isso no meu diagrama. Quando eu escrevo no Declarative Pipelines, eu vou ter aquele mesmo diagrama que você já conhece do DLT. E eu consigo ver, por exemplo, registros que foram dropados, registros que, por exemplo, eu movi para quarentena. Então você consegue ter um controle muito mais granular da tua qualidade de dados na tua pipeline. E aí, voltando naquele assunto que a gente falou agora há pouco da IA, cara, se eu tenho um framework que me ajuda nesse nível em tempo no meu runtime, cara, o dado que eu vou entregar para minha IA lá na ponta, ele tende a ser muito mais conforme e atender às minhas expectativas e principalmente as expectativas do meu modelo. Cara, e eu vi aqui que tá no site da Databricks 85% de aumento na velocidade de desenvolvimento, né? Com todo esse processo no code, tem o Lakeflow Connect, que você comentou que você tira toda essa dor de cabeça de ter que ficar configurando na mão, você conectou Spark JDBC, então assim, é bem impressionante. Aí agora a pergunta, mas e o cliente que ele ainda tá ali, né, às vezes um legado dentro do Databricks, onde ele ainda tá orquestrando os notebooks dele ali com código puro Python e orquestrando com workflows. Como é que esse cliente migra, né, para usar o Lakeflow? Qual que é a estratégia? Existe algo pensado para esse cenário? É uma pergunta muito interessante, porque quando a gente começa a falar de novas tecnologias, novas stacks ou frameworks dentro da plataforma, essa é uma pergunta natural que os clientes fazem, né? Cara, vocês vão abandonar, por exemplo, o meu notebook, por exemplo, aqui que tá fora do Declarative Pipelines, ele vai parar de executar, ai meu Deus, socorro. Cara, não. O Spark, ele é o core do negócio. O Spark, a Databricks nasceu do Spark. Até um certo momento, a gente era de fato, entre aspas, aí, o Spark gerenciado. Então, as suas pipelines em Spark, as suas pipelines em SQL, que no final do dia é Spark também dentro do Databricks, cara, elas vão continuar executando, você vai continuar tendo sempre a integração que você teve, Lakeflow, que era Workflows, agora Lakeflow Jobs, você vai continuar podendo fazer a orquestração dos teus
teus jobs, dos teus notebooks, de outros workflows, por exemplo, nada muda para você. Se você quiser migrar, beleza, aí é uma outra história, mas você não tem a necessidade de migrar para utilizar o DLT. Desculpa, o Lakeflow Declarative Pipelines. Aí é difícil de acostumar, gente. Já tem case aí que... Já porque, Porque ainda não tá lançado, né? O Pelo que você Lakeflow, na falou, verdade, né? é mais antigo, né? Cara, esse é mais fácil de falar porque tem cases públicos de bastante tempo porque era o antigo DLT, né, cara? Então, o iFood é um dos casos clássicos que existem, assim, do Lakeflow Declarative Pipelines, é um dos maiores cases do mundo, inclusive. Cara, se você... No momento que você entra no teu aplicativo hoje do iFood, toda a telemetria de aplicação passa pro DLT. Então, é um case enorme do que a gente tem de Declarative Pipelines hoje. E é um caso público também, acho que vale a pena até a gente anexar depois pra galera dar uma lida. Legal, a gente coloca na descrição. Eu tô ouvindo, né, vocês falando com muita profundidade aqui de todos os lançamentos, né, do Data AI Summit que foram feitos pelo Databricks, e fiquei pensando, assim, nesse contexto todo que a gente tá, e se eu posso fazer uma simplificação, assim, de todas essas ferramentas num caminho que eu acho que é realmente de maturidade dos dados dos clientes, né, como se e aí vocês me corrijam, por favor, se eu tiver falando bobagem aqui. Mas é como se o Lakebase, então, ele fosse, né, um banco de dados agora transacional de uma forma, né, até que traz uma mudança arquitetural significativa, né, em relação aos outros bancos de dados para ser mais preparado, talvez, para essa era da IA. Integrado, né, dentro do seu ecossistema de dados. Exatamente. Aí vem o Lakeflow, né, e o que a gente estava falando aí de Declarative Pipelines, justamente para que eu consiga dar mais assertividade e trazer mais qualidade e trazer mais automações para trazer esse meu dado para ser consumido, por exemplo, por agentes ou coisas, né, ou modelos, ou enfim, o que eu precisar de dados para inteligência artificial. E tem o Agentbricks, que eu venho com a criação de fato desses agentes, que eu posso consumir esses dados, enfim, que foram disponibilizados com maior qualidade e etc e tal. Então, é mais ou menos isso, de forma simples. Perfeito. Ou seja, toda a arquitetura AI-ready que a gente vem falando, né, isso... Dentro da Databricks você consegue implementar praticamente tudo de dados. Exatamente, era nisso que eu queria chegar, justamente dentro. que tá tudo ali dentro, né, então... Eu tava na DataCon, foi esse sábado agora, né, que é um evento da DevCon, e eles fizeram o DataCon. Foi lá em São Paulo esse sábado, o Luan Moreno tava lá, o Arthur Luz, o Theo Calvo, tiveram vários palestrantes, foi muito legal o evento. E uma das discussões das rodas que a gente tava lá é sempre essa questão do, cara, eu vou pro open source, eu vou gerenciar isso daqui, porque sempre tem aquela visão, a gente gosta de tecnologia, né, cara? Então, existe aquela necessidade do, cara, eu vou subir tudo no Kubernetes aqui, eu vou botar Spark no Kubernetes, eu vou subir Kafka no Kubernetes, eu vou subir Deus e o mundo no Kubernetes, eu vou gerenciar tudo, eu vou fazer tudo na minha estrutura. Maníaco do Kubernetes. Maníaco do Kubernetes. E é legal. É bacana. Só que sempre pense assim, guerreiro, é você e mais quantos? É você e mais qual exército pra gerenciar isso? Porque lembra do que eu falei aqui agora há pouco? Cara, time to market. Se eu tenho que me preocupar, poucas empresas têm uma estrutura tão grande a ponto de conseguir suportar um cenário open source. Eu falo isso porque eu venho do mundo open source. Cara, você tem uma plataforma que consegue te entregar tudo isso já gerenciado, e aqui eu não tô entrando no mérito se vai ser mais caro ou mais barato. Cara, vai te dar o resultado que você quer mais rápido, vai fazer o ponteiro da tua empresa girar, você vai conseguir atender os casos de uso que vão dar dinheiro na tua empresa mais rápido, porque no final do dia é isso que importa. Se você tem a melhor stack do mundo, open source Kubernetes tá lindo, tá incrível, tu tá entregando 10% do que tu consome mensalmente, teu CFO ele tá olhando o balancete. Tá dando prejuízo, cara. Exato. Fernandinha, aqui na DTI muitas vezes a gente tem que lidar muito com legado, né? O tempo todo tá chegando cliente com legado. E eu vi nas novidades que existe uma Lake Bridge, né? Que é uma opção para você migrar o seu DW legado, que eu acho que era o meu sonho. Porque, assim, quanto monstrinho que eu já tive que... Monstrinho não, né? Os on-premise, os DW on-premise da vida, os monstrões. Cara, então, a gente fez a compra da Blade Bridge esse ano, né? A Blade Bridge era uma empresa Lady Bridge? Não, eu então, falei Lake Bridge. Não, tá certo, você falou correto. Vou explicar. A gente fez a compra de uma empresa chamada Blade Bridge esse ano. A Blade Bridge, ela era uma empresa que trabalhava justamente essa visão de migração de DW. Quando a gente compra a Blade Bridge, a gente faz, no DAS desse ano, um rebranding, ou um relançamento da stack Blade Bridge como Lake Bridge. Trazer um pouco ali mais próximo da nossa suite, né? Lakeflow, etc. Fica a carinha da Databricks, né? E o Lake Bridge, ele é
muito bom em duas coisas: analisar e converter. São tanto que ele tem o Lakebridge Analyze e o Lakebridge Converter. Tem mais algumas coisinhas, mas que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui agora. Então pensa que, por exemplo, eu tenho uma migração de um SQL Server pra fazer. Cara, a gente sempre fala de migração de DW e a gente sempre fala de dados abertos, dados proprietários, etc. Cara, desculpa, migrar o dado de um warehouse nunca foi a parte mais difícil. A parte mais difícil de um warehouse é migrar código. Migrar dado é fácil, cara. Migra código. Pega um código de um clique. Pega uma procedure de 2.000 linhas de um SQL Server. Vai migrar aquele troço. É um inferno na Terra. Estamos, inclusive, com um exemplo atual aqui na DTI que estamos sofrendo com esse tipo de coisa, Migrar assim, dado né? é fácil. Você faz um jobzinho ali ou você usa O problema são as lógicas. ou aquelas extensões do Postgres lá. Exato. Não vou dizer que é muito simples, porque dependendo do caso é um pouco mais complexo, mas é a parte fácil da migração de DW. E o Lakebridge, ele entra para preencher essa lacuna. A ferramenta para migrar dado, a gente já tem. É o Connect, por exemplo, o Lakeflow Connect. Se não tiver um conector do Connect, por exemplo, é uma coisa customizada que você pode escrever em Spark, em Python, em último caso. Mas migrar código sempre foi algo complexo. E o Lakebridge, ele faz justamente essas duas coisas. Ele faz uma análise do teu DW, ele faz uma análise do teu código. E ele tem o Converter, que ele faz justamente uma conversão desse código pro SQL ANSI do Databricks. Lembrando, né, o SQL do Databricks é um SQL ANSI, então é um padrão de mercado. E ele faz justamente esse passo de migração. A gente sabe que não é perfeito, mas a perfeição nesse caso é quase impossível, né? Cara, tô falando de triggers, às vezes eu tenho procedures, cara, CTEs recursivas, uma série de coisas. E o Databricks tem cada vez mais lançado features para preencher essas lacunas também dessas dificuldades de migração. Então, hoje em dia, a gente já tem SQL Scripting, a gente já tem procedures, a gente tem CTEs recursivas. Então, tudo isso que era mais difícil da gente migrar também com o Lakebridge, por exemplo, ou até na mão, hoje em dia você já tem funcionalidades no SQL do Databricks que te favorecem trazer isso de forma mais simplificada. E o Lakebridge é mais uma ferramenta na stack da Databricks para te ajudar a matar esse DW legado. Bom, assim, a gente sabe que tem muitas outras novidades, né? E a gente vai ficar aqui até amanhã gravando se a gente fosse falar de tudo, mas tem alguma que a gente não falou aqui que você acha que é indispensável comentar? Rafa, de fato eu consigo ficar pelo menos mais 3 dias aqui conversando com vocês. Isso não O é evento foi enorme também, Isso né? não é uma brincadeira. E eu falo pra caramba também. Mas, cara, tem uma coisa que eu gostaria de falar, e é que é mais também voltada pra comunidade, que é o Free Edition. Já é algo pedido pela comunidade há muito tempo, né? A gente tinha ali o Community Edition, cara, a gente tem, na verdade, Community Edition com os cursos, mas você não tinha muitas vezes ali, cara, um laboratório pra testar, né? Eu ficava sempre atrelado, sei lá, subir um Databricks ali na Azure, colocar um cartão de crédito, sempre foi um pouco de barreira pra comunidade estudar efetivamente. Com o Free Edition, cara, você não precisa nem colocar um cartão de crédito. Aí sim. Cara, isso é muito legal, sabe por quê? Eu fiz o meu TCC no Databricks Community. Jura? Sério, fiz. Que legal. E aí, hoje com o Free Edition, eu ia ter acesso a muitos recursos, por exemplo, que eu não conseguia utilizar na época. O que é interessante é que o Free Edition ele tem uma paridade de features muito legal com o que um cliente Enterprise tem, por exemplo. Cara, se você quiser, por exemplo, você vai ter um cluster serverless ali, você consegue rodar seus notebooks, se você quiser usar uma série de features, a BAC, por exemplo, é uma feature que demorou bastante para sair no Databricks. Cara, é uma feature que já tá disponível lá, você pode interagir com o Unity, é um ambiente muito parecido, então para você estudar para as suas certificações, para você fazer os teus testes, por exemplo, cara, isso é uma funcionalidade absurdamente legal. Muito massa. E acho que vem também totalmente congruente com a missão aí da Databricks de democratizar e simplificar os acessos, né, a dados e a IA. Exato. A ter uma plataforma fria aí pra galera utilizar. Bem legal, assim. E é um discurso que eu sempre trago pros meus clientes, né? Só fechando aqui, porque por mais que a gente fale da Databricks, é uma plataforma enterprise, etc., quando você vê a stack da Databricks, o que a Databricks tem feito nos últimos anos, cara, MLflow, open source. Spark, open source. Ah, mas Lucas, você acabou de falar de Lakeflow Declarative Pipelines. Tá no Spark 4.0, público. Legal, não sabia. Unity Catalog, open source. Matei fez isso ao vivo no DAS do ano passado. Então, assim, cada vez mais a gente se posiciona como uma empresa que tá pensando diretamente na comunidade, em como a comunidade de dados evolui. E contribuindo com o open source também, né? Exato. E isso é uma das coisas que mais faz eu gostar de trabalhar na Databricks, cara. E com certeza faz a gente aqui da DTI gostar muito de ser parceiro da Databricks, né? Mas aqui também queria trazer os nossos ouvintes, né? Que se vocês viram o evento, ou enfim, ficaram sabendo, ou estudaram sobre, também deixa a sua opinião se tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que vocês acharam que foi muito legal. Comentem no nosso Spotify, nas nossas redes sociais, ou também
Se vocês acharam alguma coisa que a gente comentou aqui, que vocês não concordaram, ou que, enfim, querem comentar, conversem mais com a gente. Me chama no LinkedIn, galera. Vamos trocar uma ideia. A gente deixa o LinkedIn do Lucas aí nas observações. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi maravilhoso aqui, né? A discussão, a conversa. E é isso. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Foi ótimo. É isso aí. Valeu, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.